E aí o Senhor tinha me dado 2 semanas atrás uma palavra, e Deus tem senso de humor. Olha, eu vou falar, Ele tem um senso de humor maravilhoso. Que Ele falou sobre fé comigo. E que a gente tem que perseverar na fé. E eu estava fazendo devocional, e eu aqui abri o livro de Tiago, e o livro de Tiago é complicado, hein, meus irmãos? Quando você fala assim, olha, eu tenho fé, e você começa a ler o livro de Tiago, aí você fala assim, olha, eu achei que eu tinha. E Tiago, ele nos convida a uma vida de fé. E esse livro é maravilhoso. Assim, eu vou falar um pouco hoje, mas tem mais coisa para falar que não vai dar tempo de falar tudo hoje. E aí nos próximos dias a gente vai compartilhando. Mas olha só que legal. Tiago, o livro de Tiago, que está depois de Hebreus ali, se já quiser deixar no esquema. Quando a gente fala de Tiago, eu vou falar de mim, tá? Quando eu lia Tiago, eu achei que era o Tiago, um dos 2 Tiagos que eram discípulos de Jesus. Eu falei, nossa, que legal, né? Os caras foram lá, aprenderam com Jesus, depois foram lá e escreveram uma carta. Que bênção. Eu descobri essa semana, estudando no Google, né? Óbvio, que o Tiago que escreveu não era nenhum dos 2, você acredita? Um Tiago, que era o irmão de João, o filho do trovão, esse aí morreu logo no começo do livro de Atos. Em Atos 12, lá você vê que Herodes manda matar um dos discípulos, que era o irmão de João. E o segundo, pelo que o Tiago menor lá, que até no The Chosen, o nome dele é Tiaguinho, ele foi pregar, acho que na Ásia, se não me engano, que também, então não era ele. Esse Tiago aqui, pasmem vocês, era o irmão de Jesus. Era o irmão de Jesus. Eu não sabia. Quando eu li, falei, nossa, que legal. Não sabia que era o irmão de Jesus. E aí eu comecei a ler sobre ele, né? E Tiago, depois que Tiago, ele era um dos que não criam em Jesus. Tem uma passagem na Bíblia que diz, né? Olha, o profeta não tem honra na sua própria casa. E uma dessas passagens, a família de Jesus está chamando ele para fora, que ele está pregando lá, e o pessoal sai, e o pessoal fala assim, seus irmãos estão te esperando lá fora. E aí os irmãos de Jesus falam para ele assim, vai para outra cidade, onde o pessoal vai crer em você. Aqui não vai rolar. Tiago era um desses. Era um dos que não criam no próprio irmão. Ó, que luta. Jesus tinha lá dentro da casa dele. Que coisa, não? Só que olha só, hoje o título da ministração é Fé, a fé que age. A fé que age porque a fé demanda de nós uma ação para se tornar efetiva. Tiago era um homem que a fé teve que agir na vida dele. Porque você imagina, de um irmão, o irmão do Senhor que não cria em Jesus. A palavra diz em 1 Coríntios 15, 7, que depois da ressurreição, Jesus apareceu para Tiago e depois apareceu para os discípulos. E esse encontro que Tiago teve com Jesus mudou para sempre a vida dele. A palavra diz depois que lá em Atos, ele era um dos líderes principais da igreja de Jerusalém. Nos últimos dias que eu vim falando aqui, eu falei de homens que participaram até do concílio de Jerusalém, né? Foi uma bênção aquele concílio porque espalhou os pastores, os presbíteros por todo o mundo. Tiago era o que presidiu o concílio. Olha a mudança, a transformação na vida desse homem. Então ele escreve a sua carta, e olha só, a primeira mudança que a gente já vê é o seguinte, ele não se apresenta mais como irmão do Senhor. Olha a transformação de Tiago. Tiago 1 diz o seguinte, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha a transformação da vida do homem. Que coisa. Mas ele foi transformado porque ele deixou que a fé agisse na vida dele. A ação que ele teve validou a fé que ele tinha. E é sobre isso que eu quero falar então. Então, eu quero falar sobre a fé que age. Hoje a gente vive numa geração que a gente fala muito sobre fé, né? Inclusive, nós cristãos temos o costume de falar e recitar um dos versículos mais famosos da Bíblia sobre fé. Quero ver se vocês completam aqui, se o pessoal está bom de Bíblia. O crente vive pela fé. Nossa, isso aí é maravilhoso falar. Porque parece que a gente ganha uma pilha, uma carga nova de energia,
E aí, na hora que as coisas começam a acontecer, aí parece que esse negócio de viver pela fé não era tão legal quanto a gente achava que era. Porque quando está tudo bom, quando está tudo delicioso, é maravilhoso. Fala assim, eu vivo pela fé. Agora, quando não está tudo maravilhoso, que é o ponto. Como que a gente vai deixar que a fé tenha uma ação sobre nós? E aí eu separei aqui alguns pontos que eu quero conversar com vocês sobre fé. Como que a gente vê, como é que a gente consegue ver a fé agindo nas nossas vidas? Aí eu tenho 3 pontos aqui e depois um encerramento. Não prometo, mas eu vou tentar ser rápido. O primeiro ponto é o seguinte: nós vemos a fé agir quando perseveramos nas provas e tentações. Eita, aí já começou duro, né? Olha só, Tiago 1, do verso 2 em diante. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Já começamos de uma maneira difícil de encarar, né? É difícil encarar com muita alegria o motivo da gente passar por provação. Quem consegue encarar com alegria uma provação? É complicado, é complicado. Mas aqui ele não está falando de alegria. Vou dar um exemplo aqui, sei lá. Perdi meu emprego, fui chamado dentro da sala do meu chefe vira para mim e fala assim, olha, infelizmente, não vai ter jeito, vamos ter que te desligar. Aí quando a gente lê esse versículo, a gente acha que na hora a nossa reação tem que ser o quê? Uhul! Maravilha! Obrigado! Desligado! Desemprego! O país está uma delícia! Oh, muito obrigado! Não é esse tipo de alegria. Porque ele está explicando aqui. Ele está explicando aqui, olha o 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. Então a alegria não é porque eu vou passar por um problema agora. A alegria é o que essa provação vai produzir em mim. A palavra diz que a provação vai produzir em mim o quê? Perseverança. O crente que não persevera na fé, meus irmãos, Tiago vai falar depois aqui, é como uma onda do mar, ó, vai e vem, e o emocional está lá em cima, aí qualquer notícia ruim já vai lá para baixo, e aí a gente aprende a o quê? Viver, a gente não aprende a viver pela fé assim, a gente vai vivendo, deixa a vida me levar. E vamos ver se vai dar certo ou não, a sua fé já começa a ser uma fé diferente. Sabe aquela fé, a fé de Tomé? Eu acredito, mas eu prefiro ver dinheiro na minha conta. É assim que a gente começa a querer viver. E isso não é uma vida de fé. Não é uma vida que a gente começa a viver pela fé. A gente começa a viver pelo que a gente vê. Verso 4. Olha o que a perseverança faz. E a perseverança deve ter o quê? Ação completa. A fim de que vocês sejam, olha o que a gente está falando aí, ó, maduros e íntegros, sem lhes faltar o quê? Coisa alguma. Então, quando a gente começa a perseverar nas nossas provações, isso aí é um jeito da gente agir pela fé. Quando a gente só fala que a gente acredita, mas no nosso íntimo, as nossas reações começam a ser reações de pessoas que não creem, isso não é fé. Isso é, sei lá, é uma torcida. Vira uma torcida. Eu estou torcendo para que dê certo, mas pode acontecer qualquer coisa, né? Isso é fé. Isso o próprio Tiago diz aqui, é um ânimo dobre. Uma hora você está bem, uma hora você está mal, uma hora você crê, uma hora você não crê. E isso não vai gerar em nós perseverança, e no final a gente não vai amadurecer. Olha só, a palavra diz que a perseverança vai gerar em nós, vai fazer com que a gente cresça maduro e íntegro. Sabe o que é íntegro? Quem aqui sabe a diferença do leite integral e o semidesnatado? O semidesnatado, o pessoal vai lá e arranca a gordura do leite.
aí fica aquela aguinha. O integral não, o integral significa que o leite está completo. Do jeito que ele saiu da vaca, ele está lá na caixinha. A nossa vida com Cristo é a mesma coisa. Para que a gente cresça como crente maduro e íntegro, íntegro significa uma fé completa, eu não posso viver do jeito que a minha emoção comanda. Esse é o desafio de viver pela fé. Continuando. Olha só que maravilha. Mas o Senhor, Ele nos ajuda a viver pela fé. Ele nos ajuda a amadurecer. Olha só. Olha o verso 5. Se algum de vocês tem falta de quê? De sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedido. Só que olha o 6, olha a condição. Peça, porém, o quê? Com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Senhor, a gente pode viver as provações, passar pelas tentações, sem cair da nossa fé, irmãos. Esse é um desafio que o Senhor tem para nós. Então, quando a gente age com perseverança, nos momentos que a gente precisar, pedindo sabedoria, não duvidando que Ele vai nos dar, a gente começa a ver a fé agir. Então, perseverança é o primeiro ponto que nos ajudará a permanecer com a fé ativa em atividade, ou seja, colocar a fé em ação. Vamos lá, continuando. Outra coisa muito importante de viver e perseverar na fé, a gente permanecer humilde durante a provação e depois da provação. Porque a aprovação, olha só, a aprovação tem uma informação importante para você, querido. A aprovação não é eterna. Ela não é eterna. Ela tem um prazo para acabar. Na medida que a gente vai crescendo e amadurecendo, a aprovação, ela vai acabar. E olha só, olha só, você está falando o que você não sabe? Olha como eu sei sim, a palavra que está me falando. Tiago 1:12 fala o seguinte: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ei, aleluia, glória a Deus. Olha só, então a aprovação é eterna? Não é eterna. Só que para ela acabar, a gente precisa começar a botar essa fé em ação. Não adianta a gente ter fé da boca. A fé da boca não funciona, querido. A fé da boca, essa teologia de só declarar e achar que vai acontecer, não funciona. Você tem que declarar e agir como? É agir como? Eu creio e não vou duvidar. Mas aí no dia seguinte tem uma informação, uma notícia ruim, a primeira coisa que faz é o quê? Duvido. No coração você fala, na boca você pode não estar até falando, mas no coração você fala, será mesmo? Será? Será que o Senhor vai cuidar de mim? Não, acho melhor eu garantir. Ai, nossa, imagina só, né? Eu vou garantir. Não estou confiando muito no que Deus falou. Vou eu garantir. Nossa, vai lá, como eu falo, meu sogro, vai lá, tigrão. Vai lá querer garantir. Você não vai conseguir, querido. Aí o que acontece? A emoção vai para o chinelo, aí a gente começa, aí vira aquele ciclo, aquela bagunça na nossa mente. Então, o ser inconstante é porque a gente tem muitas vezes uma fé volátil. A nossa fé volátil faz com que a gente não persevere. E aí é uma consequência terrível. Por isso que a gente precisa perseverar na provação. Persevere, meu irmão. A provação tem um tempo definido para acabar. Vai depender de nós. Vai depender da gente. A gente depende do Senhor. Lógico que depende do Senhor. Depender do Senhor é ter fé. É botar fé para atuar. A gente tem que botar essa fé em ação, querido. Chega de discurso de crer e depois
precisar ver as coisas acontecerem. Não dá. Bom, então, primeiro ponto para a gente ver a fé agir é perseverança, perseverar na aprovação, na tentação. Outra coisa importante, né? Não vem você achar que é Deus que manda a dificuldade, é Deus que manda a prova. Deus nos testa na prova, Ele não manda a prova. Tiago diz aqui um pouquinho mais para cima, vocês não fiquem achando aí que é Deus que fica tentando vocês. A ninguém tenta. A palavra diz que o Senhor não tenta a ninguém. A gente cai pelas concupiscências da nossa carne. Ou seja, a maioria dos problemas que você tem, você que se colocou nele. Que coisa, não? É uma notícia ruim que eu estou te dando. A maioria dos problemas que você está encarando hoje, foi você que se colocou. Que loucura, não? E a gente depois põe a culpa em Deus. Deus, por que você está fazendo isso comigo? E Deus está só olhando e fala assim, querido, eu não fiz nada. Ou você bota crédito para o diabo também. Gente que gosta de dar poder para quem não tem. O diabo é um escravo, é um nada. Aí você vai lá e faz uma sujeira, ele vai lá e bota o pé na sujeira, você fala assim, foi ele, foi coisa ruim. Aí é a gente que faz a caca, aí depois põe a culpa em Deus, ou depois dá o poder para o diabo. Nossa, olha quanta meleca que a gente às vezes acaba fazendo. Não, querido, persevera em fé, persevera em fé. Segundo ponto, como a gente vê a fé agir? A gente vê a fé agir quando a gente pratica a palavra. Tiago 1:22 fala o seguinte, olha só. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Olha isso. A gente escuta a palavra, não pratica e a gente começa a se enganar. Ou seja, a gente leu a Bíblia aqui hoje, a gente passa a semana inteira sem falar um amém. A gente nem puxa aqui a cordinha da Bíblia para ver onde estava a última vez que abriu, né? Porque está no celular ali, você nem mais abre. Aí, chega no domingo que vem, fala assim, não, eu creio, eu estou crendo. Meu irmão, se a gente não botar a palavra em ação, olha só, é tudo consequência aqui. Se eu não for praticante da palavra, eu vou conseguir ter fé? Se eu não tiver fé, eu vou conseguir perseverar na aprovação? Vixe, aí já foi para o buraco tudo, hein? Não dá. A gente precisa praticar a palavra. Olha só, sem fé, não conseguimos ser praticantes da palavra, porque a obediência nasce da confiança. Eu preciso confiar naquele que eu conheço para poder praticar. Se eu não conheço, eu não vou confiar. Se eu não confiar, eu não vou ter fé. Se eu não tiver fé, eu vou cair na hora da aprovação. Olha só, é um efeito dominó. E às vezes a gente não se atenta, acha que está tranquilo, eu estou bem aqui, eu estou me segurando. Quer ver outra coisa que não dá para a gente praticar a palavra? A gente não consegue praticar a palavra sem santidade. Olha só que coisa. Sem santidade, a gente não consegue praticar o que a gente está lendo. Então eu preciso ser perfeito para praticar a palavra. Não, eu não estou falando que você vai ser impecável. Você vai ser santo. O santo é aquele que busca o aperfeiçoamento todos os dias. Através do quê? Da palavra. Está tudo ligado, gente. Não adianta a gente achar, nossa, você está botando uma régua muito lá em cima. Eu não estou botando uma régua lá em cima. A graça está sobre nós. Todos nós temos o acesso ao mesmo Senhor, à mesma palavra. No final de tudo vai depender do quê? Vai depender de mim. Vai depender de você. Vai depender da gente dar um passo para a gente ver essa fé agir. Então, ler a palavra, buscar santidade, importantíssimo, querido. Sem isso, a gente não vai conseguir botar a fé para trabalhar. A fé e a santidade, elas caminham juntas.
não existe prática verdadeira da palavra sem pureza de coração. Não tem como. Não tem como. Ah, mas eu estou preso numa situação que eu não consigo sair. Meu irmão, tem um negócio maravilhoso, uma ferramenta maravilhosa, que a nossa igreja, graças a Deus, trabalha. Sabe o nome? Qual que é o nome? Vamos ver se alguém fala. Célula. Célula, discipulado. Olha, é uma ferramenta poderosa. Todo mundo que faz discipulado lá, que está na célula, é todo mundo perfeito? Lógico que não. A começar de mim. Eu estou na célula lá. Falei assim, se tem algum motivo para falar que a célula é ruim, é porque eu já estou lá. Estou falando a verdade. Mas a gente se ajuda. A gente se ajuda, a gente cresce juntos, a gente vive em comunhão, um ajudando o outro, um crescendo e apoiando o outro. Irmão, você está escravizado em algum pecado que não está deixando você caminhar para um caminho de santidade, você não está conseguindo praticar a palavra? Abre o coração, chega para o seu irmão ali da célula, chega para o líder, chega para quem você tem mais intimidade e fala, irmão, eu preciso da sua ajuda nisso. Orem juntos. A palavra diz que quando você confessa com a sua boca para um irmão, para alguém mais maduro do que você é curado. Olha só que bênção, né? Olha como é simples. É simples e a gente que complica tudo. Olha só o que Tiago 1,26 fala. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. O refrear a língua, ele vai falar depois dos linguarudos mais para frente, mas aqui é o irmão que só fala e não vive. Esse irmãozinho aqui, do refrear a língua, é o cara que, é tudo maravilhoso, porque eu sou santão, porque eu sou lindo, maravilhoso, mas, a vida está toda estragada ali, e o cara, é o orgulho, né? Na verdade, é que o orgulho. A gente tem ferramentas para poder se libertar desse cativeiro maldito do pecado. Primeiro, pela graça, pelo sangue de Jesus que está sobre nós, e com as ferramentas que o Senhor nos deu, a palavra, a comunhão dos irmãos, tudo isso ajuda a gente. Olha só, Mateus 7:24 fala o seguinte: o homem prudente constrói sobre a rocha, ou a sua casa sobre a rocha, ouvindo e praticando. João 13:17 também fala: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Ponto importante. Então, ponto 2, só para resumir, é a gente botar a fé, a gente vê a fé agindo, praticando a palavra. O terceiro ponto é como a gente vê a fé agir. A gente vê a fé agir quando cuidamos daqueles que o Pai nos envia. Olha que legal. Aí eu já vou para Tiago 2, tá? Tiago 2, a partir do verso 1, fala o seguinte: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponho que na reunião vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas. Se vocês darem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, me perdi. E disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas disserem ao pobre: você fique de pé aí, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe meus pés. Não estarão fazendo discriminação e fazendo julgamentos com critérios errados? Continuando. Verso 5. Ouçam, meus amados. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Até aqui. Vocês têm desprezado o pobre. E aqui eu vou pular para o verso 8. Se vocês, de fato, obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente.
mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo o pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Aqui, Tiago, ele não estava acusando eles mesmos de tratarem com diferença, apesar de terem, naquela época, terem essa diferença. Mas aqui a gente está falando de cuidar das pessoas que o Senhor nos manda. A gente vê a fé agir quando a gente sai do que a gente acha que é o nosso posto e se coloca junto com aquele que, aos olhos dos homens, seriam inferiores. A igreja tem responsabilidade de cuidar. A célula é o ambiente ideal onde o cuidado se manifesta. Quantas vezes, meus irmãos, olha só que loucura, quantas vezes a gente deixou o Espírito Santo agir através de nós, através de uma necessidade do nosso irmão? A gente tem que estar sensível, a isso, às necessidades uns dos outros. Não estou falando de necessidade só de dinheiro, não. Aqui Tiago tratou de dinheiro, mas era muito maior do que isso. Se a gente vê um irmão nosso caindo em pecado, e a gente não age, nós viramos os hipócritas. A fé, ela se manifesta quando a gente começa a agir com o nosso próximo como a gente quisesse que... meu Deus, me confundi. A fé, ela age através da nossa vida quando a gente trata o próximo como a nós mesmos. Agora imagina só, olha só, essa semana a gente passou uma semana difícil lá em casa. E os irmãos da nossa célula mandaram mensagem, estavam cuidando de nós, o pessoal preocupado. Se o irmão da nossa célula precisar do mesmo cuidado que eu recebi, você acha que eu vou conseguir negar? Você acha que quem sou eu para querer mudar? Aquilo que eu recebi de graça, eu tenho que dar de graça, meu irmão. A fé age por isso também. O cuidado do próximo. Olha só o que diz em Tiago 2,13. Esse versículo é maravilhoso. 2,13 fala o seguinte: por que será exercido o juízo... Não, desculpa, 12,13, olha só, 12,13. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. E o final diz, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se a minha misericórdia não for muito maior do que o meu juízo sobre uma pessoa, então eu estou sendo um hipócrita. Ah, mas ele não está querendo ajuda. Eu vou lá e falo com ele não me escuta. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E para encerrar, a gente vê a fé agir quando ela é acompanhada de ação, que é o ponto principal dessa ministração. Olha só, Tiago 2,14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Agir pela fé é diante das situações práticas. Porque de teoria, queridos, teoria a gente tem diversas. A teoria, ela é linda. Olha, as teorias, quando a gente vê os planos, ideias mirabolantes,
a gente fica até encantado. Na hora que a gente vê na ação, na prática, que a gente entende se realmente funciona ou não. A fé é igual. A fé é diante de situações práticas que a gente consegue colocar a fé para agir. E olha só, em Hebreus, se você depois quiser ler, em Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé. Eu peguei só um exemplo, tá? Um exemplo de Abraão. Abraão foi desafiado a andar pela fé. O Senhor pediu o seu único filho. E Abraão, quando estava indo para o monte, Isaac pergunta para ele: pai, não vamos levar o sacrifício? O que Abraão respondeu? Vamos ver se vocês lembram. O Senhor proverá. E a Bíblia diz que Abraão, olha só, Tiago 2, 23 diz assim: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam, 24, vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. O meu desafio que eu quero propor para nós, é aproveitar que a gente está nesse ambiente, que a gente tem esse ambiente, né, onde a gente se reúne todas as semanas nas casas. Ali é um ambiente que a gente pode agir pela fé. Ali é um ambiente onde a gente pode fazer a fé agir através de nós. Sabe, queridos, como o Tiago finaliza aqui nesse segundo capítulo: assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. O Senhor nos desafia hoje para uma vida de ação, para uma vida onde a gente realmente vai provar se a nossa fé está firmada nele ou está firmada em teorias. O Senhor tem esse desafio para nós, sabe? Para a gente andar em fé, para a gente agir em fé. E eu creio que a igreja inteira, ela vai ser, no bom sentido, contaminada por essa fé. E é isso que a gente precisa, espalhar esse estilo de vida em fé, para que a gente possa produzir crentes maduros, para que a gente possa produzir uma igreja madura, uma igreja saudável, uma igreja que não anda conforme as emoções, conforme o que passa na sua mente. Meu irmão, o Senhor está te chamando para uma vida estável, uma vida integral, de fé com Ele, em nome de Jesus. Vê a fé agir. A gente vê a fé agir na perseverança diante das provações. O segundo ponto, a gente vê a fé agir pela prática da palavra. O terceiro ponto, a gente vê a fé agir através do amor ao próximo, através do cuidado com aqueles que o Pai nos envia. E o 4, a gente vê a fé se manifestar através das obras da fé. E que o Senhor possa nos conduzir por esse caminho, de uma fé verdadeira, de uma fé genuína, de uma fé que dá frutos, em nome de Jesus. Pai, que essa palavra, Senhor, ela caia no nosso coração, Senhor, que ela produza fruto, Senhor, que a gente não ande mais, Senhor, com um ânimo dobre, Senhor, que a gente, Senhor, não tenha uma fé, Senhor, que é abalada, Senhor, como as ondas do mar, Senhor, mas que a gente, Senhor, possa, Pai, viver, Pai, realmente, Senhor, com uma fé genuína, Senhor, uma fé, Senhor, integral, uma fé, Senhor, madura, uma fé, Senhor, onde, Senhor, os frutos de justiça, Senhor, sejam vistos na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, nos dá, Senhor, a sabedoria que a gente precisa, Senhor, para poder, Senhor, perseverar, Pai, nessa fé, Senhor,
Nessa fé, Senhor, que te alegra, Senhor. Nessa fé, Senhor, que faz com que a gente cresça, Senhor. Espírito Santo, Tua palavra diz que a gente pode pedir essa sabedoria, Pai. É isso que nós pedimos, Pai. Essa sabedoria, essa capacitação, Senhor, para não vivermos, Senhor, com essa fé frágil, Pai, mas que possamos viver numa fé genuína, Senhor, transformadora, Pai, em nome de Jesus.